Muito bem, vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre métodos científicos. Vocês já me conhecem, já sabem o objetivo dessas aulas. Então vamos direto para o que interessa, porque hoje nós temos a difícil tarefa de tentar sintetizar o pensamento de um dos principais teóricos da ciência do século XX, o austríaco Karl Raimund Popper, ou simplesmente Karl Popper, um filósofo com doutorado em psicologia, nascido na cidade de Viena em 1902 e falecido em Londres em 1994. Portanto, Karl Popper viveu aí ao longo dos seus 92 anos de vida todo o século XX e passou por experiências históricas que marcaram profundamente o pensamento político e científico dele, como por exemplo a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Ele viu nascer, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, assistiu como aluno aulas de Einstein, participou de experiências junto com Adler, outro pensador austríaco extremamente influente no pensamento daquele período. Então, isso faz de Karl Popper uma das figuras mais interessantes da ciência do século XX e um autor de pensamento renomado internacionalmente. Claro, existem outros pensadores, mas sem sombra de dúvida, Karl Popper é o teórico mais influente da ciência do século XX. Nessa longa vida dele, nessa experiência dele, há uma passagem pelo Partido Comunista Austríaco e uma série de controvérsias e de disputas ideológicas naquele período que faz com que Karl Popper se distancie do pensamento marxista, representando ali uma ruptura com esse pensamento, o que marca profundamente a produção dele, né? E o modo como ele concebe a ciência também, né? Vamos entender depois a oposição que Karl Popper estabelece entre ciência e pseudociências, na fundação daquilo que nós conhecemos hoje como o método hipotético dedutivo. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre métodos científicos e nós trataremos especificamente agora desse método desenvolvido por Karl Popper. Nessa figura interessante que nós temos aí como um grande expoente da ciência, nós temos também um interessante pensador político, né? De 1945, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, Karl Popper lançou um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde ele defende a impossibilidade de que as pessoas tolerantes tolerem os intolerantes. Ou seja, o paradoxo da tolerância é exatamente isso, né? Tendo ele como oriundo de família judaica experimentado a perseguição nazista e ao mesmo tempo uma certa radicalidade do pensamento comunista da época em que ele viveu, ele pôde tirar dessa experiência de dois modelos totalitários, né? O modelo soviético stalinista e o modelo fascista hitlerista, né? No final da Segunda Guerra Mundial ele reflete sobre essa experiência nesse livro, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde nos deixa uma mensagem bastante interessante de que experiências democráticas não podem tolerar a intolerância. Precisa vigiá-lo, precisa puni-lo na forma da lei, não eliminá-lo, né? Para não eliminar os intolerantes, para não se tornar intolerante também, mas manter uma permanente vigilância. Outro livro bastante conhecido do Karl Popper é A Miséria do Historicismo, ou A Pobreza do Historicismo, como muitas vezes é traduzido. Quer dizer, historicismo aí entendam todas as ideologias que caminham ou que pretendem levar a uma racionalidade absoluta e teleologicamente conduzida, ou seja, no qual o raciocínio está a serviço de uma realidade posterior. Só para citar alguns exemplos, ele coloca como historicistas Platão, Hegel, Marx, ou seja, o pensamento desses autores estariam a serviço de uma ideologia ou de uma realidade que se concretizaria no momento seguinte. Por exemplo, a defesa da guerra por Hegel, né, nos seus tratados sobre o Estado. Aliás, tem um vídeo raro do Karl Popper, onde ele diz que o grande problema da Alemanha foi exatamente ter adotado Hegel e não Kant, né?
que sempre defendeu a paz como progresso moral da humanidade. Preferiu Hegel, que defendia a guerra como meio de consolidação das nações e de desenvolvimento dos povos. Esses dois livros marcam aí o pensamento político de Karl Popper, mas nós falaremos aqui mais diretamente de dois outros livros tão importantes e tão conhecidos quanto, que é A Lógica da Pesquisa Científica, um livro de 1935, portanto anterior, inclusive à Segunda Guerra Mundial, e Conjecturas e Refutações, de 1963, que é onde aparece ali, de maneira mais delineada, o pensamento científico de Karl Popper. Para quem assistiu ou quem ainda não assistiu os dois vídeos anteriores que antecedem a esse, viu que lá eu comentei as características do conhecimento científico. Nessa videoaula vocês perceberão que dentre todas elas, factual, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato, e na aula anterior acrescentei o argumentativo, vocês verão nessa videoaula de hoje que o contingente é talvez a característica mais importante, mais presente ali no método hipotético dedutivo do Karl Popper. Por quê? Entendamos por contingente um conhecimento que se altera com o tempo, que é válido até que novas observações e novas experiências possam comprovar ou não a sua eficácia. Portanto, a contingência no método hipotético dedutivo é não só uma característica, mas como o principal objetivo do método. Ou seja, toda investigação para o Karl Popper ela tem origem num problema cuja solução envolve conjecturas, hipóteses, teorias e a eliminação de erros. Vocês entenderão um pouco melhor quando nós formos mais diretamente para as etapas do pensamento hipotético dedutivo estabelecidos pelo Karl Popper. Mas vamos lá, como fizemos nos vídeos anteriores, delineando aos poucos os aspectos desse método. O Karl Popper ele rompe com o método indutivo, que nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior, porque ele diz que ele não serve como base, como parâmetro para as ciências, que a lógica indutiva ela pressupõe que características individuais se apliquem a coletivos, né? Aquele velho exemplo que nós já vimos na aula anterior. Sócrates é mortal, João é mortal, Pedro é mortal, portanto ali homens, todos os homens são mortais. O Karl Popper vai dizer que para que esse raciocínio se tornasse válido, nós precisaríamos experimentar casos individuais eternamente, sempre, para testar a eficácia dele. Só que isso não é possível. Não é possível porque a gente não pode compreender a realidade e aplicar essa realidade em experimentos repetitivos sem nunca chegar numa solução válida. Então, da onde é que o Karl Popper retira essa ideia de que o método indutivo ele não serve como parâmetro para a experiência? Isso já tinha sido colocado por Hume, David Hume, que apesar de empirista, faz essa observação ainda no século XVIII, né? Um exemplo do próprio Hume se eu vejo um ganso branco, um segundo ganso branco, um terceiro ganso branco, isso não me autoriza a dizer que todos os gansos são brancos. Parece lógico, parece muito simples, mas isso era um problema no século XVIII, que é o problema da delimitação do que é ou não científico. Nomes como Bacon, David Hume, Kant se debruçavam em torno dessa questão. A grande questão da delimitação científica é essa. O que torna uma questão científica ou não e que parâmetro eu uso para verificar a validade dessa teoria. Portanto, eu já estou indicando aí que desde o século XVIII, Hume já discutia essa questão e o Kant tentou solucionar naquilo que é o racionalismo crítico. Portanto, a base do pensamento do Karl Popper ela é tributária do racionalismo crítico do Kant, que vai dizer que a experiência, a experimentação, ela serve como base de comprovação, mas ela está alinhada a quadros formais, a hipóteses, a conceitos
que precedem a experiência. Portanto, por isso o nome do método aí, atribuído formulado, melhor dizendo, por Karl Popper é o hipotético dedutivo, porque ele volta para as hipóteses, mas ele não exclui de todo a experimentação, a busca de verificação, de comprovação. Só que fazendo isso de uma forma racional e crítica. Qual é o princípio básico do pensamento popperiano? É a falseabilidade. E aí é preciso ficar atento para não confundir falseabilidade com falsidade. Ele não está dizendo que as teorias científicas elas são falsas, né? Elas são falseáveis, ou seja, elas precisam ser testadas. E esse é o principal objetivo do método científico, segundo Karl Popper. O que merece o nome de ciência não é aquilo que permanece como válido e verdadeiro eternamente, mas aquilo que pode ser testado. Procura-se, portanto, evidências empíricas que falseiem as hipóteses. Nós podemos verificar, e a própria experiência do Karl Popper demonstra isso, esse método é muito utilizado na física. Depois nós veremos alguns exemplos nesse campo, né, do pensamento popperiano. Então, para voltar àquele exemplo de Sócrates, o exemplo aristotélico, né, no método dedutivo nós diríamos assim: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. No método indutivo, como eu já citei, Sócrates é mortal, João é mortal, Pedro é mortal, todos os homens são mortais. Como é que esse exemplo ficaria no método hipotético dedutivo de Karl Popper? Ele diria o seguinte, partindo da indução, mas para mostrar os limites da indução como parâmetro da ciência, ele diria: Sócrates é mortal, João é mortal, Pedro é mortal, os homens observados num dado período são mortais. Percebam, os homens observados, porque depois do João, do Pedro, do Sócrates, virão outros homens. E aí, para validar esse método, teria que testar sempre, né? Aquele mesmo exemplo dos metais. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Os metais observados conduzem energia. Nunca todos os metais, porque não se verificou todos os metais. Ou seja, a crítica de Popper ao método indutivo é exatamente isso, dizer que características específicas podem ser estendidas para o coletivo. Ele diz que isso não é possível. Aí tem um exemplo muito interessante que os alunos comentaram na videoaula anterior, a Lanai e o Leonardo Vinícius do primeiro ano 3 lá do 7, eles lembraram um velho exemplo do método de ferver a água, né? O método indutivo no qual você ferve a água e ao chegar a 100 graus Celsius, aquece a água, né? Ao chegar a 100 graus Celsius ela ferve. E isso talvez seja o exemplo mais lembrado de método indutivo. Karl Popper diria o seguinte: há sempre o risco da água não ferver. Ou seja, eu teria que sempre aquecer a água até chegar a 100 graus Celsius e ver que ela ferveria. E aí ele diria: todas as vezes que é aquecida, num determinado experimento, em 100 graus Celsius a água ferveu. Mas isso não me garante que todas as vezes que eu ferver a água a 100 graus Celsius ela entrará em ebulição. É apenas um experimento, diz ele. E aí é uma questão interessante. O Karl Popper ele diria o seguinte, naquela velha discussão do que é uma verdade, ele diria que a equivalência entre o que eu penso e um dado objetivo não é garantia de que aquilo é verdadeiro. Por quê? Pense em algo que não existe. Se eu fizer uma representação, uma pintura de algo que não existe na natureza, digamos assim, esse objeto existe apenas na imaginação. Ou seja, um quadro de um unicórnio não prova que o unicórnio existe. Ou, ao mesmo tempo, um Papai Noel. Na época de Natal, eu vejo Papai Noel na televisão, eu vejo Papai Noel nos bonecos, nas estantes, no shopping. Ou seja, isso não é prova de que o Papai Noel de fato existe. Portanto, um dado que está fora do meu pensamento,
e que está objetivamente colocado, que confirme a minha ideia de Papai Noel, não necessariamente prova que Papai Noel existe em si. Vai ficar um pouco mais claro adiante nos outros exemplos, mas é para mostrar como que Karl Popper critica e refuta o indutivismo como método de validação das ciências. Porque o dado objetivo existente, concretamente, não necessariamente prova que a minha ideia é verdadeira. E aí nós temos o problema da demarcação, que eu me referi anteriormente. Ou seja, quando que uma proposição pode ser considerada científica? Kant, pelo racionalismo, Bacon e Hume, pelo empirismo, já tinham colocado essas questões. Mas mais próximo do Karl Popper, ali no século XX mesmo, tem um grupo de pensadores conhecido como Círculo de Viena que se preocupava com essa questão da demarcação. Quase todos matemáticos, físicos, mas também alguns sociólogos, filósofos. Um deles, Rudolf Carnap, ele propôs o verificacionismo. Verificacionismo, ou seja, você precisa verificar, e aí, através de experimento, se uma proposição tem sentido ou se ela somente pode ser verificada em alguma circunstância. É o método empírico aqui sendo utilizado, né? Na filosofia, na linguagem, por exemplo, você tem Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo austríaco também, que vai propor ali, influente no Círculo de Viena, não pertencia, mas influente, que vai propor o sentido também na formulação de problemas filosóficos, ou seja, se algo é logicamente demonstrado, então ele pode ser verdadeiro, né? Eu me referi em uma das aulas, acredito que na primeira, no método dedutivo, ao Gottlob Frege, um grande matemático e filósofo da linguagem que também usava a lógica para formular a sua filosofia analítica, e portanto é o mesmo princípio, assim, existe uma referência, existe aquilo ao qual a maneira como eu falo dessa referência, ou seja, a referência e o referido, o sentido e a coerência por trás daquilo do objeto ao qual eu estou me referindo. Todos esses autores, ali no início do século XX, no Círculo de Viena, influenciaram o pensamento do Karl Popper, embora, como muitos equivocadamente colocam, Karl Popper não fazia parte do Círculo de Viena. Tá? Alguns dizem que fazia, ele apenas sofreu a influência desses autores do Círculo de Viena. Moritz Schilling, que é o grande organizador do Círculo de Viena, ele foi orientador de doutorado do Karl Popper, daí vem a influência desses pensadores. Mas tem uma lógica por trás do pensamento do Círculo de Viena que Karl Popper se contrapõe, que é o chamado positivismo lógico. Todos esses autores do Círculo de Viena, eles queriam propor um modelo epistemológico de produção de conhecimento, né? Um modelo epistemológico a partir da filosofia, da matemática e da física. O Karl Popper se aproxima deles nesse sentido, porque ele também propõe uma epistemologia, mas ele se distancia porque ele acredita que não é possível chegar a uma verdade absoluta e irrefutável como os neopositivistas do Círculo de Viena. Então vamos lá. O Rudolf Carnap, que eu me referi agora há pouco, ele escreveu um texto chamado Pseudo-Problemas de Filosofia, um texto de 1928, que foi um texto que influenciou bastante Karl Popper naquilo que depois ele propõe como o seu próprio problema da delimitação do que é ou não científico. Karl Popper ele dividiu em duas categorias, partindo do próprio conceito aí do Rudolf Carnap. Ele dividiu o conhecimento em ciências e pseudociências. Para ele, ciência é aquilo que pode ser testável e, portanto, pode se confirmar ou não. Todos aqueles conhecimentos que produzem um raciocínio quase que irrefutável e que sempre se comprova com experimentação ou com observação,
ele chamava de pseudociências. E aí ele cria uma certa polêmica, porque ele chama, por exemplo, de pseudociências o marxismo, a psicanálise de Freud, a psicologia do desenvolvimento individual do Alfred Adler, autor com quem ele conviveu, com quem ele trabalhou. Quer dizer, para ele o grande problema do marxismo, da psicanálise, é que eles são uma estrutura de pensamento que quase tudo se explica a partir dessa lógica, seja materialista, histórica, dialética, seja pela teoria da repressão, por exemplo, de Freud, ou do complexo de inferioridade do Adler. Vou dar um exemplo, um exemplo do próprio Karl Popper, para mostrar como que essas, como ele chamou de pseudociências, elas tentam explicar tudo. Eu vou ler, inclusive, aqui um trecho do Conjecturas e Refutações, do livro de 1953, que é uma conferência que ele proferiu em Cambridge, onde ele mostra ali, de certo modo, os interesses dele, como que ele percebia fragilidades na psicanálise e no marxismo. Ele diz: durante o verão de 1919, comecei a me sentir cada vez mais insatisfeito com essas três teorias: a teoria marxista da história, a psicanálise e a psicologia individual. Passei a ter dúvidas sobre seu status científico. Meu problema assumiu primeiramente uma forma simples. O que estará errado com o marxismo e a psicanálise e a psicologia individual? Portanto, ele está procurando perceber o que é frágil no argumento dessas três teorias. Por que será que são diferentes da teoria de Newton e especialmente da teoria da relatividade? Para tornar claro esse contraste, devo explicar que naquela época, ou seja, em 1919, poucos afirmariam acreditar na verdade contida na teoria da gravitação de Einstein. Sentia que as três teorias, embora se apresentassem como ramos da ciência, tinham de fato mais em comum com os mitos primitivos do que com a própria ciência, que se aproximavam mais da astrologia do que da astronomia. Percebi que meus amigos admiradores de Marx, Freud e Adler impressionavam-se com uma série de pontos em comum às três teorias. E, sobretudo, com uma aparente capacidade de explicação. Essas teorias pareceriam poder explicar praticamente tudo em seus respectivos campos. O estudo de qualquer uma delas pareceria ter o efeito de uma conversão ou revelação intelectual, abrindo os olhos para uma verdade escondida para os ainda não iniciados. Ou seja, no final das contas, segundo o Karl Popper, essas três teorias, elas produzem o efeito de fazer com que os sujeitos que partem delas acreditem previamente nas verdades estabelecidas por essas teorias e, portanto, eles apenas vão atrás de confirmar aquilo que eles já acreditam. Apenas provar aquilo que a sua teoria já afirmou. Então, um marxista, ele olha para o mundo e está fadado a ver luta de classes em todos os lugares. Um psicanalista da linha freudiana, ele olha para o mundo e para as pessoas e vê frustrações ou vê repressão em tudo. Portanto, isso explica o comportamento das pessoas. E a psicologia do desenvolvimento individual de Adler parte da ideia do complexo de inferioridade. Então, o sujeito age de determinada maneira porque ele sofreu traumas que o levou a acreditar que ele é inferior aos outros. Então, mesmo uma atitude negativa ou positiva que ele venha a cometer, como se sacrificar por alguém ou sacrificar uma pessoa, se explica pela sua baixa autoestima ou pelo seu complexo de inferioridade. Aqui tem uma coisa interessante a ser comentada, que é o fato de que o método hipotético-dedutivo de Karl Popper, ele nos leva, portanto, principalmente a duvidar daquilo que nós já acreditamos. A primeira tarefa do cientista para o Karl Popper é duvidar daquilo que ele já acredita, porque ele não pode olhar para a realidade apenas só para confirmar a sua teoria. Ela precisa ser falseada, ela precisa ser testada. Então, o cientista ele não é o sujeito que vai a campo
como no método dedutivo, apenas provar sua hipótese. Ele vai atrás de evidências empíricas que refute aquilo que ele já acredita. E aí fica uma mensagem muito interessante para os nossos dias atuais, para os debates atuais, onde as pessoas estão muito prenhas de verdade, onde as pessoas estão muito convictas daquilo que elas afirmam, né? Talvez o método hipotético dedutivo de Karl Popper ajudasse a resolver boa parte dos debates, das discussões que a gente vê hoje nas redes sociais. E aí o meu colega, o Erison Lima, compartilhou outro dia no Facebook um cartoon do cartunista argentino Daniel Paes, que eu quero mencionar aqui para vocês. Imagine o seguinte: o cartoon é um senhor de meia idade na frente do computador e olhando atentamente para o computador, vidrado no computador, e atrás dele a filha lhe repreende, dizendo o seguinte: não, pai, essa notícia é falsa. O que ele responde para ela dizendo o seguinte: mas como é que ela pode ser falsa se ela diz exatamente aquilo que eu penso? É exatamente essa ideia que está por trás de muitas mensagens falsas nas redes sociais, né? Aí, até mesmo quando o sujeito sabe que ela é falsa, ele compartilha. Ou seja, o fato de uma notícia confirmar aquilo que eu penso, diria Karl Popper, não é garantia de que ela é verdadeira. Então, se nós aplicássemos o método hipotético dedutivo naquilo que nós compartilhamos no Facebook, ou seja, de duvidar das nossas próprias certezas e ir atrás de refutá-las, nós certamente não teríamos tanto compartilhamento de mensagens falsas, de fake news, enfim. É um exemplo muito prático de como que o método hipotético dedutivo de Karl Popper nos serviria hoje, né? Nós aprenderíamos a duvidar das nossas certezas, nós saberíamos que uma imagem, um vídeo, um áudio que venha associado a uma determinada mensagem não confirma que aquela mensagem é verdadeira, e mais do que isso, né? De que uma ideia ou uma imagem, um áudio, só porque confirma o que eu já penso, não tem validade nenhuma para dizer que ela é verdadeira do ponto de vista científico. No texto que eu li, na citação que eu fiz ali do Conjecturas e Refutações, vocês puderam perceber que, portanto, além da teoria marxista, da psicanálise e da psicologia do desenvolvimento individual do Adler, a quarta teoria ali muito presente que influenciou todo o pensamento do Karl Popper foi a teoria da relatividade do Albert Einstein. Essas outras três ele chamou de pseudociência. Ele diz que a ciência está ali presente no pensamento de Einstein. Por quê? Ele formulou uma teoria em 1901, consequentemente em 1905 ele reafirmou essa teoria sem ter uma comprovação empírica. A teoria da relatividade do Einstein, apesar da sua complexidade, nós poderíamos dizer que é a teoria que afirma que o universo, além de estar em constante expansão, a presença de uma massa grande como o Sol, por exemplo, no espaço, distorce o espaço-tempo, e a própria luz que passa naquele espaço-tempo, ela se distorce, não é? Ele afirmou isso do ponto de vista hipotético. Ele não tinha uma comprovação empírica para aquilo. Por isso, o Karl Popper, ele, se valendo da experiência da relatividade do Einstein, ele demonstra que o que é de fato verdadeiro na ciência é aquilo que é formulado, mas que precisa ser verificado, falseado, ou seja, testado, para ver se ela se confirma. E nós sabemos que em 1919 a teoria da relatividade do Einstein se confirmou. Portanto, aí uns 15 anos aproximadamente depois do que ela foi formulada do ponto de vista hipotético, teórico, né, por Albert Einstein. No eclipse de 29 de maio de 1919, na cidade de Sobral, foram tiradas fotos que demonstravam um eclipse solar, portanto, a luminosidade do Sol não impossibilitou de ver as estrelas, e com as fotos tiradas no dia, né, durante o dia do eclipse, demonstrou que as constelações elas se afastavam nesse período em que o Sol era presente, ou seja, que uma massa, um corpo celeste
volumoso fazia com que a luz das estrelas que chega na Terra se distorcesse e aparecesse em lugares diferentes quando o Sol não estava ali colocado entre as estrelas e a luminosidade das estrelas e a Terra. Portanto, a experiência conduzida por Arthur Eddington e Andreas Commelin, que foram dois astrólogos que fizeram essa experiência no norte da África e aqui no Brasil, o Commelin, na cidade de Sobral, tirou fotos que comprovaram a distorção do espaço-tempo do que o Einstein já havia colocado. Portanto, é daí que o Karl Popper tira essa ideia de que uma teoria, para ser científica, ela precisa ser testável, verificável, falseável, para que ela se comprove ou não, né? E não necessariamente apenas buscar a comprovação empírica, não apenas demonstrar que ela é verdadeira pela experiência empírica, mas ela precisa, antes de tudo, ser testável. E aí eu vou direto para 7 etapas, para já ir encaminhando para o final, para o vídeo já não ficar tão longo, né? Embora seja um pensamento complexo, precise ir um pouco mais detalhadamente, contextualizar de onde ele tirou todas essas informações. Eu vou diretamente para os 7 pontos que o Popper estabeleceu para sua própria delimitação do que é científico. Ele diz de maneira contundente no Conjecturas e Refutações: pode-se dizer, resumidamente, que o critério que define o status científico de uma teoria é sua capacidade de ser refutada e testada. Não necessariamente comprovada, mas refutada e testada. Afirmações do tipo Deus existe não é da ordem da ciência, porque eu não posso testar essa afirmação. Portanto, ela não é científica. Percebe a diferença do que é científico e do que é pseudocientífico para o Karl Popper? A medicina para ele era uma ciência, porque ela vai observar a doença, a evolução da doença no corpo do paciente, ele vai testar com remédios, a eficácia dos remédios no combate daquela doença. A homeopatia não, ela não é uma doença. Por quê? Porque a homeopatia ela já propõe a solução da doença, do problema. A medicina não, ela vai testar. A astronomia, para ele, é ciência. A astrologia é pseudociência. Como você não tem como testar no laboratório a psique de um indivíduo, de vários indivíduos, e provar que existe, portanto, ali alguma indução na maneira como as pessoas pensam, para ele a psicanálise era pseudociência. Mas a psiquiatria era ciência. Por quê? Porque ela vai se incumbir, se deter sobre as patologias da mente. Aí ela pode testar, ela pode verificar. Bom, é claro que o pensamento popperiano causa um reboliço no século XX, né? Causa muita divergência ainda hoje, muitas divergências, até porque o termo pseudociência tem uma certa conotação pejorativa, mas para deixar claro como é que ele pensava. E aí um pouco mais à frente no Conjecturas, né, Refutações e Conjecturas e Refutações, o livro dele, ele estabelece assim, bem resumido, 7 pontos que nos ajudam a pensar o método hipotético dedutivo. Primeiro, ele diz: é difícil obter confirmações, é fácil obter confirmações ou verificações para quase toda teoria, desde que as procuremos. Ou seja, se eu já parto acreditando previamente em algo, tudo que eu vejo apenas confirma a minha teoria. Portanto, isso é pseudociência, não é ciência. As confirmações só devem ser consideradas, ponto 2, se resultarem de predições arriscadas, que podem refutar aquilo que eu estou afirmando, como na teoria da relatividade de Einstein. Ele não tinha certeza do que ele afirmou. Então, isso para ele tem um teor científico, né? Isto é, se não esclarecidos pela teoria em questão, esperamos um acontecimento incompatível com a teoria e que a teoria seja refutada. O acontecimento incompatível aí seria um eclipse solar, mas acabou confirmando, né? Mas poderia não ter confirmado a teoria da relatividade. Ponto 3 do método hipotético dedutivo. Toda teoria científica considerada boa para o Popper é uma proibição.
ela proíbe certas coisas de acontecer. Ou seja, ela precisa ter uma lógica, ela precisa ser falseada, ela precisa ser testada dentro de um raciocínio lógico. Você não pode também prestar argumentos que não têm a ver com aquilo que está sendo investigado para tentar refutar uma teoria, né? Ela proíbe certas inferências do tipo a teoria da evolução das espécies de Darwin está equivocada porque eu acredito que Deus criou os homens. Quer dizer, ela tem restrições também no modo de argumentar para refutar uma teoria, né? Ela tem certas proibições, precisa estabelecer uma lógica entre aquilo que está sendo testado, entre aquilo que está sendo verificado. Ponto 4. A teoria que não for refutada por qualquer acontecimento concebível não é científica. Porque o princípio básico do hipotético dedutivo é refutar a teoria. Uma certeza que se confirma, uma verdade absoluta, não é científica, não é? Porque ela não pode ser testada. A irrefutabilidade não é uma virtude, como frequentemente se pensa. Isso são palavras do próprio Popper. Ponto 5. Todo teste genuíno de uma teoria é uma tentativa de refutá-la. A possibilidade de testar uma teoria implica igual possibilidade de demonstrar que ela é falsa. Ponto 6. A evidência confirmada não deve ser considerada se não resultar de um teste genuíno da teoria. O teste pode se apresentar como uma tentativa séria, porém malograda, de refutar uma teoria. Precisa, portanto, partir de princípios aceitáveis no campo da ciência, né? Não pode, já comentei isso no ponto anterior, né? Não pode ser qualquer tipo de teste. Ponto 7. Algumas teorias genuinamente testáveis, quando se revelam falsas, continuam a ser sustentada por seus admiradores. Aí ele entra numa outra argumentação que não é necessariamente mais científica, né? Ou seja, o sujeito, quando ele está tão convencido de que aquilo que ele acredita é verdadeiro, às vezes o próprio teste não faz com que ele desconsidere aquilo. E aí ele sai do campo da ciência e vai para as pseudociências, né? Por exemplo, a ufologia, a homeopatia e tudo aquilo que Popper chamaria de a própria religião, que Popper chamaria de pseudociência, transita nesse universo, exatamente. É muito mais da crença, da convicção, do que da argumentação científica. Aí vem uma questão interessante para a gente encerrar. Eu vou colocar algumas questões para a gente pensar e quero que vocês comentem aí, para me ajudar a pensar também sobre o método hipotético dedutivo do Karl Popper. Coloque aí nos comentários exemplos, aquilo que vocês conseguiram compreender, ou algum tipo de argumentação que ajude a confirmar ou refutar aquilo que o Popper disse, né? O princípio básico do método hipotético dedutivo é o seguinte: o que o Popper definia como status científico de uma teoria? A sua capacidade dela ser refutada ou testada. Logo, isso serve para o próprio método hipotético dedutivo, correto? Não é? Se uma teoria científica se confirma como científica quando ela pode ser testada, o que vocês diriam, não é, que refuta o pensamento popperiano? Que tipo de argumento nós poderíamos usar, até para ser coerente com o autor? É claro que o Popper recebeu muitas críticas ao longo do tempo, né, tanto pela sua classificação de ciências e pseudociências, né? Obviamente os marxistas, os psicanalistas, né, não concordaram com o que ele disse, mas também outros epistemologistas, outros teóricos da ciência, como Thomas Kuhn, Mario Bunge, Thomas Kuhn, físico e historiador das ciências norte-americano, Mario Bunge, físico e neurocientista argentino, a Isabelle Stenger, uma filósofa belga. Esses três, assim, na segunda metade do século XX em diante, né, mais recentemente a Isabelle Stenger, são três críticos assim contumazes da teoria epistemológica do Karl Popper, da falseabilidade.
O Mário Bunge vai dizer, por exemplo, então se a ufologia for testável, ela é científica, né? Ele retoma a questão da experimentação, do método experimental, sem necessariamente voltar lá na base positivista que o método da experimentação indutivo carregava, né? Mas ele vai dizer, ora, a verificação, a indução pode servir de base, assim, como parâmetro de delimitação do que é científico ou não. A teoria do Karl Popper tem essa fragilidade, porque se a religião, então, formular uma hipótese que pode ser testável, a religião, então, é científica, então, o Bunge achava que esse argumento do Popper era muito frágil para delimitar o que é científico e não científico. Ele ia muito mais para o campo, ele opunha o campo das crenças e campo da experimentação como delimitação do que é ou não científico, né? Mas aí são críticas, não, ao pensamento do Popper. Algumas questões aqui para a gente pensar e vocês comentarem aí e me ajudarem a pensar também. Será que todas as chamadas pseudociências são de fato não científicas? Será que é possível resgatar aquelas pseudociências que o Popper dizia que não eram científicas, hoje à luz do nosso pensamento mais atual? A teoria da evolução do Charles Darwin, ela pode ser testável? Porque os religiosos vão dizer que ela não pode ser testável, portanto, seguindo a lógica popperiana, ela não é científica. A teoria da evolução da espécie do Darwin, ela é testável, portanto científica? Questão para vocês pensarem aí também. E as ciências humanas, como a história, que não usa, não tem como experimentar laboratoriamente, no laboratório, perdão, ela pode ser testável? Não, ela não pode. Então, é possível usar o pensamento de Popper para as ciências humanas, ciências como a história? Alguns autores, por exemplo, como o François Dossi, meus colegas aqui da história agora, né? O Império dos Sentidos, o livro do François Dossi, A Humanização das Ciências Humanas, ele comenta o pensamento do Karl Popper e ele diz que é possível usar na história, desde que se troque, né, o experimento, né, desde que se use outras técnicas, é possível usar o método hipotético dedutivo popperiano nas ciências humanas, particularmente na história. Um outro manual interessante, a Pesquisa Histórica do Julio Rostigs, também comenta, especificamente no capítulo Ciências versus Práticas Científicas, a influência do pensamento do Popper nas ciências humanas, porque quase tudo que ele pensou foi para as ciências da natureza, né? Mas alguns autores no campo da epistemologia histórica dizem que é possível utilizar essa argumentação do Popper, do argumento hipotético dedutivo nas ciências humanas, desde que você alinhe as especificidades de cada ciência. Mas aí eu queria que vocês também comentassem, propusessem, colocassem algum outro exemplo de como que é possível usar o método hipotético dedutivo numa ciência específica. Dei aqui o exemplo da física, da teoria da relatividade, que foi formulada e só depois ela foi falseada, ou seja, ela foi testada. E também apresentei aí algumas críticas ao pensamento popperiano. Mas sem sombra de dúvida, o Popper, ele foi, no século XX, o autor que mais contribuiu para essa discussão, até porque ele estudou com muita gente importante na ciência, reformulou boa parte do pensamento, da tradição científica europeia, né? E, portanto, hoje, quando se fala em método científico, é muito comum as pessoas estarem falando, na verdade, do método popperiano, né? Da hipótese, da conjectura, do teste e da busca de falsear, ou seja, de verificar se ela é falsa através, aí sim, da experimentação, da observação, mas sempre tendo um a priori como um pressuposto. Hoje, quando as pessoas falam método científico, teste e erro, na verdade elas estão falando do método hipotético dedutivo. Tal foi a influência do Karl Popper no pensamento epistemológico que perdurou aí e perdura até os nossos dias. Bom, é bastante denso, o vídeo ficou bem longo,
mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Coloquem as dúvidas de vocês nos comentários, e aí a gente vai dialogando, ok? Como a ciência não é uma linha evolutiva, e o próprio Karl Popper diria isso, no nosso próximo vídeo nós falaremos do método dialético, exatamente aquele que o Karl Popper diria que é uma pseudociência, né? E aí nós veremos como funciona o método dialético proposto por vários autores desde a antiguidade, Platão, seguindo Hegel, Marx, aqueles que o Popper criticou, né? Nosso quarto vídeo será sobre o método dialético. Valeu!